Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje estamos aqui para falar sobre a Parashá Haazinu, deem ouvidos. Essa é a nossa última Parashá do nosso ciclo de estudos da Torá. A Parashá vai se encerrar aqui em Haazinu. E hoje nós vamos falar sobre um tema muitíssimo importante, tá? Nós vamos falar sobre as canções proféticas, o shirot. Um shir, ele é um cântico profético. E eu gostaria de trabalhar um pouco nisso, porque Moshe, ele vai começar agora a cantar e profetizar ao mesmo tempo. Isso é uma coisa tão impressionante, irmãos. Nós sabemos que o Espírito Santo pode fazer qualquer tipo de coisa a qualquer tempo e com qualquer pessoa. E neste caso, este cântico profético, ele serviria como uma testemunha contra Israel. É até interessante isso, né? O cântico profético, por vezes, ele não é um louvor. Ele é um cântico que traz uma forma de reprimenda, para chamar a atenção, para sacudir a vida daquelas pessoas que terão acesso àquele cântico, para que essas pessoas possam também ter os seus caminhos transformados. Então, eu quero mostrar algumas coisas para você aqui durante esse nosso passeio por esta porção da Torá. Tem uma coisa aqui em Deuteronômio 32:4, Moshe cantando assim, ele já está dando continuidade, né? No 4 ele diz assim: ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. O eterno, Elohim, é a confiança, ele é a fé, e não há nele injustiça, justo e reto é. Veja que aqui Moshe está primeiro fazendo uma descrição de quem é o Criador. Então, ele faz isso com o objetivo de mostrar não só a Israel, mas a gerações futuras que o Criador, ele está ligado com uma obra perfeita. Tudo o que o Eterno fez, tudo o que Yeshua faz, tudo que o Espírito Santo está fazendo, são obras perfeitas na nossa vida e no universo inteiro. A ação do Espírito Santo, lógico que ele age em nome de Yeshua, e Yeshua faz isso para glorificar o Pai. Cada ação do Espírito Santo é perfeita. Ele não perdeu o controle de nada, ele sabe tudo, ele está em todos os lugares. E, portanto, todas as ações dele são ações perfeitas. Ou seja, estas ações cumprem um cronograma, alcançam um objetivo de Yeshua. E aí fica aquela pergunta, mas puxa vida, se a obra do Espírito Santo é perfeita, por que o mundo é imperfeito? Por que o mundo está essa bagunça? Será que nós conseguimos compreender que isto que está acontecendo no mundo é resultado do pecado? É resultado de ações passadas que hoje estão sendo incrementadas, estão sendo aumentadas, e que o homem vai ter que pagar por tudo isso, porque a obra, os feitos do Criador são todos perfeitos. Ele diz assim, todos os seus caminhos juízos são. E ele é a emuná. Interessante aqui, né? Aqui em hebraico não está a verdade, mas está emuná. Então ele é a confiança, ele é a fé.
É por isso que a fé, ela é um presente. Ela está listada como aquilo que a gente chama de dons do Espírito, né? Mas na realidade a palavra dom significa presente. Então a emuná, essa confiança que o homem tem no Criador, ela é um presente dado por ele, para que o homem possa, através disso, se reconectar com seu Criador e manter um relacionamento sempre de ascensão, ou seja, nós estamos sempre subindo, para estarmos cada vez mais próximos dele. E isso deve ser assim com todo homem. E aí quando a gente continua, ele diz assim, e não há nele injustiça. Lembra que Moisés está cantando isso. Ou seja, todas as injustiças que acontecem, elas não são frutos de qualquer problema que houve com o Criador, mas sim com o homem. O homem atrai para si a injustiça, e toda injustiça tem uma paga, um preço, que está ligado com a morte. Então ele termina o versículo dizendo, justo e reto é. Agora veja, Moisés está se dando ao trabalho de descrever, em linhas muito gerais, o Criador. Porque ele vai dar continuidade, e agora é que a gente vai começar a ver um negócio pesado nesse cântico. E ele vai falar sobre o futuro de Israel e da humanidade. Ele vai dizer assim, corromperam-se contra ele, seus filhos não são, a sua mancha é deles, geração perversa e torcida é. Olha que coisa pesada. Primeiro ele fala que os filhos de Israel se corromperam contra o Senhor, né? E é muito interessante isso, que quando a gente vê essa palavra em hebraico, shahat, ela vem de uma raiz muito forte, que significa destruir, corromper. Mas essa palavra tem o significado de cova, destruição. Ou seja, quem abandona os caminhos do Senhor se corrompe. Pelo radical aqui em hebraico, cava a sua própria cova. O dito popular, né, que a pessoa cava a própria cova, é verdadeiro. Aqui em hebraico, essa palavra aponta para isso. Então isso não é uma lenda, isso é uma realidade. Deixar ao Senhor significa que a pessoa está se preparando para morrer. Só que essa morte não é só morte física, é a morte espiritual. E Moshe diz que além de se corromper, eles se perverteram. São uma geração perversa. Ikesh, em hebraico, que significa torto, desonesto, perverso. E aí, irmãos, nós temos uma outra coisa bem interessante aqui, porque nós percebemos o seguinte, que a geração, ela está torta. E o que é isso? Quem vai pelo caminho das Escrituras vai por um caminho reto. Ou seja, nesse caminho se pode enxergar os dois lados e você enxerga o fim dele. Um caminho tortuoso em que a pessoa tem que dar muitas voltas, ela pode não estar enxergando onde ela vai chegar. E esse caminho tortuoso também dá a margem para que essa pessoa possa ser atacada por ladrões. Fala sobre desonestidade. Fala sobre perversão. Puxa vida, desonestidade é uma coisa muito ruim. Muito ruim. Porque a honestidade é algo básico que nós precisamos ter para com todo mundo. Não é aquela questão assim, se eu puder eu vou ser honesto. Não. Isso deveria fazer parte da índole, do caráter das pessoas, mas as pessoas se tornam desonestas, porque elas acham que elas podem fazer qualquer coisa, isso nunca vai dar problema para eles. E existem gerações
que vão entrando uma após a outra de pessoas desonestas, que são desonestas e perversas. E aí, quando Moshe está cantando isso, Moshe está profetizando que isso haveria de acontecer com o povo de Israel. Mas não só com o povo de Israel, também com o mundo. No verso 6 ele diz assim: recompensais assim ao Eterno, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Uau! Vamos devagar aqui. Recompensais assim ao Eterno? A palavra aqui, gamal, ela significa negociar, recompensar, amadurecer. Ela tem o sentido de fazer ou bem ou mal para alguém. E é interessante porque a forma como Israel e depois o homem se corrompeu é a paga que ele está dando para o Eterno. Os irmãos entenderam isso? Então, quando o homem faz alguma coisa contra o Eterno, ele está recompensando o Eterno pelo bem que ele recebeu. Porque o Eterno, irmãos, ele não faz mal para ninguém. Quem faz mal é o diabo. São as trevas, é o pecado. As nossas atitudes, elas produzem um efeito nas nossas vidas. E o Moshe está cantando agora, falando: vocês dão esse tipo de recompensa, esse tipo de retorno para o Eterno. Ou seja, vocês se corromperam. Vocês se tornaram uma geração tortuosa. Vocês abandonaram ao Senhor. É assim que vocês recompensam a Ele, depois de tudo que Ele fez? Então, como essa palavra não é só para Israel, é para todo mundo, eu quero mostrar mais uma coisa para você. Ele diz assim: povo louco e ignorante. Olha que palavra pesada. Louco é da palavra Nabal. Você lembra que existia um homem na Bíblia chamado Nabal, que era um tolo. E aí, esse homem, quando Davi precisou de ajuda, ele escorraçou os mensageiros de Davi, e Davi queria matar a ele e toda a sua família. Aí veio a esposa. Que bom, né, que alguns malucos têm umas esposas mais controladas, mais centradas, e ela impediu que todos morressem através da sua sabedoria. Mas olhe, preste atenção. Aqui, esse povo que age loucamente, abandonando o Senhor, vai trazer prejuízo para a sua vida. E olhe só como é que o versículo continua. Um versículo muito, muito impressionante, irmãos. Ele diz assim: não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Pai é quem gera. Então esse versículo aqui, quando nós tomamos esse versículo, nós vamos entender uma coisa muito importante aqui. Esse versículo não se refere ao Eterno, o Pai, mas a Yeshua fazendo o papel do Eterno. Por quê? Porque Pai, que te adquiriu, que te fez e que te estabeleceu, ele fez três coisas. Primeiro, ele adquire. E quem adquiriu o homem foi Yeshua através do seu sangue, derramando o seu sangue, fazendo um sacrifício para que o homem pudesse ser salvo. Então ele nos adquiriu com uma propriedade peculiar. Então veja bem, depois ele diz assim: te fez. Ele está falando sobre criação. Quem é que criou o homem? Ah, Rabino, mas está escrito que foi Deus que criou o homem. Elohim. Mas o que a Bíblia diz lá em João? O que a Bíblia diz também com o Rabino Shaul, né, o nosso querido apóstolo Paulo? Ele diz que todas as coisas foram criadas por ele. Não se referindo ao Pai, mas se referindo a Yeshua. Então, na realidade, esse texto está dizendo a respeito a Yeshua. E te estabeleceu.
te colocou numa posição em que você está hoje. Quem fez isso não foi o Pai, foi Yeshua. Então perceba que esse cântico aqui é um cântico que se refere à pessoa do Mashiach, não ao Eterno. Então todas as loucuras que as pessoas estão fazendo hoje são contra o Mashiach, contra Yeshua. Olha que coisa tremenda essa. E quando Israel age dessa forma, quando o povo em geral age dessa forma, pessoas zombando do Senhor, pessoas fazendo atos terríveis contra o Senhor, contra a sua palavra, contra o seu povo, você acha que isso fica impune? Você vai perceber que Israel pagou um preço muito alto por essas loucuras que eles fizeram. Eu falei de Nabal, mas houveram outras consequências que o povo de Israel teve. E entre elas foi o cativeiro. E você vai perceber que todas as vezes que Israel pecou contra o Senhor e não houve arrependimento e o nível de pecado começou a subir muito, houve um julgamento. E aí o Senhor fez o quê? Mandou Israel para o exílio. Ou seja, tirou uma parte do povo e mandou para fora. Mas por que ele fez isso? Porque a terra de Canaã deveria ser para eles uma terra de uma promessa muito grande, mas uma promessa que tem como núcleo o Senhor. Então eles deveriam estar na presença do Senhor todo o tempo. Eles não deveriam abandonar o Senhor, porque o Senhor os tinha conduzido até ali. O Senhor havia entregue a terra a eles com tudo aquilo que eles precisavam. O Eterno fez grandes milagres para que eles pudessem herdar a terra. Porém, mesmo assim, eles se acostumaram. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine Israel no deserto. Imagine que você estava lá com eles, vendo a coluna de fogo, vendo a nuvem, vendo os milagres acontecendo, o maná caindo todo dia. Ah, nós queremos carne, vem codornizes. Ah, nós estamos enfastiados, nós precisamos água. Tem uma rocha produzindo água para todos eles. Quantas pessoas eram rabinos? Cerca de 2,5 milhões. Alguns especialistas, alguns sábios, dizem que foram 3 milhões de pessoas. Agora você imagina alguém produzir água para 3 milhões de pessoas. Uma logística muito poderosa, muito grande, muito complexa para poder saciar a sede dessas pessoas todas. E lá estava o Senhor fazendo isso para Israel. E mesmo assim, Israel faz o quê? Ainda se volta contra o Senhor. Às vezes a gente faz isso. A gente começa a seguir o Senhor, está na igreja, está na congregação, está na sinagoga, aí aparece um problema. Aí, o que a pessoa faz? Vou sair da igreja, sair da sinagoga, vou sair da minha congregação, não quero mais não. Ela está passando por um problema que, na maioria das vezes, foi ela que plantou para ter uma colheita, e ao invés dela se agarrar, se firmar com o Senhor, para tudo melhorar, ela abandona. Você entendeu por que é povo louco? Você entendeu porque as pessoas fazem as coisas e acham que estão servindo ao Senhor? Elas jogam a culpa dos seus problemas do Senhor, dos seus atos insanos. Eles transferem a culpa para o Senhor, porque não, eu não quero admitir, então eu vou embora. Isso, irmãos, acontece em outro sentido também, quando uma pessoa está dentro de uma congregação, de uma sinagoga ou de uma igreja, ela é repreendida. E na maioria das vezes, quando as pessoas são repreendidas, é para correção e para restauração. A pessoa diz, não, não quero saber, pega as coisas e vou embora. Quando não vai e leva outros. E ainda difama os seus ex-líderes.
É um povo o quê? É um povo louco. Então perceba que a Torá, que ela é exata, inclusive na terminologia que está usando. Essa loucura que todo esse povo fez vai gerar o quê? Os cativeiros. Assírio, babilônico, medo-persa, romano. Olha só. Aí a gente começa a perceber que era para Israel ser o centro do mundo. Daqui a pouco eu vou falar do cativeiro, mas eu vou falar uma outra coisa agora. Israel era para ser o centro do mundo. Vou te mostrar onde é que está escrito isso aqui na Torá. Deuteronômio 32, 8. Está escrito assim: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividiu os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos, escute isso agora, conforme ao número dos filhos de Israel. O que o Senhor fez? Ele falou assim, bom, Israel vai ficar aqui no centro do mundo. Então eu vou colocar em volta aqui as demais nações e vou colocar o resto do pessoal no restante dos lugares que faltam. Israel se tornou referencial até para distribuir as pessoas que seriam colocadas no mundo. Será que você entende a importância que Israel tem? Porque nós não tínhamos essa importância. Nós que somos judeus temos ela até hoje. Porém, não precisava apanhar da forma que nós apanhamos. E tudo isso por quê? Por conta da desobediência dos nossos antepassados e muitas vezes hoje da nossa desobediência, que traz consigo toda essa série de situações. E aí tem gente que reclama. Tem gente que ainda acusa o Senhor, diz assim, não, porque o Senhor não pode fazer isso para mim. Como assim? Você acha que o Senhor ele é incapaz de fazer alguma coisa para alguém? Em algum lugar? Tá brincando, né? Mas tem gente que acha assim. Não, o Senhor não pode fazer. Eu vou procurar outro. E vai. E acha que com os recursos que tem no mundo, com os recursos que a pessoa julga ter em si mesma, no apoio que ela vai ter em outras pessoas, que ela vai resolver todos os seus problemas. Só que não. E é interessante quando a gente fala de cativeiro, né? Vamos para o cativeiro agora. Vamos falar de cativeiro. Nós não vamos estar no cativeiro. Baruch Hashem, né? Quando a gente fala dessa questão do cativeiro, tem uma coisa que é muito visível, né, para nós, que é a questão lá de Romanos capítulo 11. E Romanos capítulo 11 fala de um enxerto, de um povo que está no cativeiro, de um povo que foi espalhado pelo Senhor. E agora o Senhor está fazendo uma coisa muito interessante, ele está juntando os seus filhos. Então está pegando Israel, que é o tronco da oliveira. É a oliveira boa. Rabino Shaul chama de oliveira boa. Aí o Senhor vai lá, pega um galho da oliveira silvestre, que é uma planta da mesma família. Deixa isso gravado aí. E ele vai enxertar, um no outro. Então, essa planta que foi enxertada, ela é hoje conhecida como igreja. Genericamente falando, o que o Senhor fez? Ele enxertou a igreja em Israel, ou seja, ele trouxe a igreja de volta para a sua origem. Por quê? Uma pergunta muito interessante. Por quê? O Senhor fez uma promessa a Abraham. E o Eterno disse assim para Abraham, farei de ti uma grande nação. Aí a gente tem uma pergunta. Quando na história Israel foi uma grande nação? Se você pegar toda a história da humanidade, destacar a história de Israel, você vai ver que nunca Israel foi uma grande nação.
E aí vem uma outra pergunta. Então, peraí, o Eterno mentiu? Ele errou? Não. Vamos falar de hoje. Qual é o número de crentes em Yeshua que tem no mundo? O último censo deu conta de aproximadamente 2 bilhões. Então, vamos refazer a pergunta agora. 2 bilhões é uma grande nação? É. Então o Eterno cumpriu. Exatamente. Por quê? Porque então a igreja, ela não é igreja. Ela é parte da nação de Israel. Ela é o enxerto. E é interessante que isso está dentro do cântico profético que Moshe cantou. Ele está lá. Só que a igreja, ela participa das bênçãos de Israel, mas das características de Israel também. Inclusive essas características proféticas. Então, quando a gente vê o pessoal fazendo umas coisas assim, umas loucuras, vamos dizer assim, em igreja, tudo, é pra gente ficar espantado? Não. E por que não? Porque isso estava profetizado que aconteceria. Isso é para que haja uma correção, uma restauração. Então, através disso, o Senhor quer trabalhar com o seu povo, assim como ele fez com a nação de Israel, como ele está fazendo nos nossos dias. Todos os acontecimentos que estão ocorrendo na nação de Israel, eles na realidade, eles refletem na igreja, no mundo inteiro. Então, quando Israel é atacado, logo depois começam a vir ataques, não só sobre a igreja, mas sobre nós, judeus messiânicos. Então, nós temos que ficar muito atentos aos sinais dos tempos, porque através dos sinais dos tempos que se manifestam em Israel, nós então temos a condição da gente falar assim, puxa vida, eu preciso ter tal atitude ou tal atitude. Quando Israel passou um período muito bom, os irmãos se lembram que há uns anos atrás houve uma relativa paz em Israel, havia também algo muito bom dentro da igreja, houve um avanço muito grande, e de repente isso foi quebrado, Israel começou a ser atacado de novo, começaram a haver rumores de algo muito maior contra Israel. E aí nós percebemos que começou a haver uma perseguição também dentro da igreja. Você percebe como essas coisas estão interconectadas e como elas vão se completando? Então esse cântico profético, ele aponta para isso e aponta para algo muito maior, o destino final de ambos. E se a igreja foi enxertada, e ela foi, ela participa, então, não só da seiva, mas ela participa também do restante. Quando uma oliveira, por exemplo, ela é atacada, não é só Israel que é atacado, a igreja também é. Mas quando há um grande mover do Eterno em Israel, mover de obediência, mover de cumprimento da palavra, mover de derramar da presença do Espírito Santo sobre Israel, isso acontece com a igreja também. Qual é a visão que nós temos que ter sobre esses tempos? Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo lá. Mas não só isso, nós precisamos aprender a nos mover como Israel se move. E lembrando, nós precisamos orar pelos nossos irmãos que precisam receber Yeshua. Você ora por Israel? Eu vou te dar um motivo, ainda que seja egoísta. O salmista diz, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Se você não tem nenhum motivo para orar por Israel, eu vou te dar o teu próprio sucesso. Você quer ter sucesso? Ore, abençoe o povo judeu e você vai ver que coisas extraordinárias acontecerão na tua vida. E por quê? Porque Israel
carrega uma promessa. Nós, como judeus, carregamos uma promessa. Algo que é muito intenso. E por onde o Senhor nos espalhou por todo esse mundo, nós hoje temos uma atribuição. E qual é? Trazer a bênção do céu para a terra e espalhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Essa é a forma como o Eterno escolheu para abençoar o mundo, para dizer para o mundo assim: eu tenho um povo que é diferente de todos os outros povos, que me ama, que me obedece, e por onde eles andam, um rastro da minha presença e da minha bênção fica para a vida das pessoas que ali estão. Esse cântico é um cântico muito tremendo. Ele tem as suas partes pesadas, mas nós precisamos atentar para isso e buscar no Senhor não fazer aquilo que os nossos antepassados fizeram. Sabe por quê? Porque nós hoje temos condições de analisar tudo aquilo que aconteceu e tentar não errar onde eles erraram. Isso é sabedoria. Mas para fazermos isso, nós temos que ter o conhecimento da palavra, temos que entrar a fundo na palavra, temos que compreender quem nós somos. Nós somos a casa de Israel. Você lembra que Rabino Shaul, lá em Romanos 11, ele diz que o enxerto deveria provocar ciúmes em Israel. Então, a nossa atitude tem que ser de uma obediência tão grande, tão pura, da Torá, com um amor tão grande por Yeshua e pelos nossos irmãos, que eles vão estranhar. Hoje isso já está acontecendo. Quantas vezes nós vemos judeus falando assim: por que você guarda Shabat? Por que você usa kippah? Por que você isso? Por que você faz aquilo? E a resposta nossa, sabe qual deve ser? É porque eu faço parte do mesmo povo que você, ainda que você não me aceite como irmão, mas eu sei que você é meu irmão. Isso, irmãos, produz um efeito poderoso na vida dessas pessoas. Por isso, há uma obrigação para mim e para você de anunciarmos as boas novas de Yeshua. Como? Através do nosso testemunho. Se puder, pregando, mas principalmente pelo testemunho. Esse cântico profético, quando nós temos a conexão dele com a Brit Hadashah, ele traz uma verdade muito profunda, irmãos. Porque ele mostra para mim e para você que vai chegar um tempo em que esse enxerto, ele vai entrar num tempo de plenitude. O endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Será que você entende o que significa a palavra gentios? Ela não significa um pagão. Na Bíblia, na maioria das vezes, gentio se refere a um judeu que perdeu as suas raízes. Então, esse gentio ao qual Rabino Shaul se refere, são aqueles judeus que perderam as suas raízes, mas que vão atingir um tempo de plenitude. E aí ele fala sobre a salvação de Israel. Todo Israel será salvo. Mas ele está falando dos gentios no contexto. Então, entenda que a salvação é para Israel. E nós que somos parte desse povo, você que está me assistindo agora e que está numa igreja evangélica, você é gentil, mas não no sentido de ser um pagão. Você é um gentil no sentido de que você perdeu as suas raízes judaicas da sua fé e precisam ser restauradas. Se você pegar as cartas do Rabino Shaul, a cada lugar onde ele foi, ele ia numa sinagoga. E dali saía um grupo de pessoas
que eram judeus, que começavam a crer em Yeshua. E depois esses judeus iam atrás de outros judeus que estavam fora da sinagoga e anunciavam a eles Yeshua e começaram a se criar, a se formar comunidades messiânicas em todo o Império Romano. Nós estamos falando sobre o Romanos 11. Rabino Shaul esteve em Roma e lá ele pregou. E lá ele falou aos judeus que precisavam crer em Yeshua. Entenda isso. Isso é uma coisa tão simples. A identidade da igreja é uma identidade judaica. A igreja não é gentílica, como muitos líderes declaram nos púlpitos. A igreja é judaica. Ela precisa voltar para as suas raízes. E esse cântico fala sobre isso tudo. E no final das contas, nós precisamos entender que nós somos a porção do Eterno. E novamente Moshe declara isso em Deuteronômio 32. Ele diz assim: porque a porção do Eterno é o seu povo, e Jacó é a parte da sua herança. Eu e você, e os irmãos da igreja, e os irmãos que fazem parte do judaísmo messiânico, e os irmãos judeus, nós somos o povo do Senhor, nós somos a porção do Senhor, e parte da sua herança. Imagine que coisa espetacular. Nós podemos ser considerados assim nos céus, nós somos vistos assim. Mas nossa atitude aqui, ela precisa ser passo a passo aprimorada, para que nós possamos viver a cada dia mais em obediência às Escrituras. E esta vivência trará o que para nós? Ela trará justamente esse resgate da nossa identidade. E nós vamos estar conectados com Israel, com a palavra do Senhor. Você lembra que Rabino Shaul desfez o muro da separação e de dois povos ele fez um? Essa forma como Rabino Shaul fala combina com Romanos capítulo 11. Eram uma árvore e outra árvore. Ele tira um galho daqui e coloca, de duas árvores ele fez uma. Você entende que essa terminologia é muito interessante, mas ela diz respeito a uma unificação de dois povos que na realidade sempre foram um, mas eles, por motivos históricos, eles acabaram se afastando um do outro. São aqueles irmãos que são separados. Por algum motivo eles foram separados, mas depois eles se reencontram. E agora eles precisam investir tempo para que eles possam se readaptar como família. É isso que a gente está precisando fazer. Esse cântico de Moshe, ele aponta para esta direção e nos exorta para que nós possamos parar a pensar e raciocinar e dizer assim: puxa vida, Israel é o centro do mundo, então eu faço parte desse projeto de ser o centro do mundo também. Mas qual o objetivo de Israel ser o centro do mundo? Para anunciar o Mashiach. Israel não conseguiu fazer isso, mas o enxerto tem feito isso. Israel tem esperado pelo Mashiach. Nós também, só que para que ele possa vir nos buscar. Ele já veio e já cumpriu parte da sua missão. Então, veja que aquilo que Israel tem, que é o conhecimento, nós precisamos deles. Mas eles precisam de Yeshua, que é o que nós temos. Então, esses dois irmãos, quando se encontram, podem trocar entre si aquilo que eles têm, para enriquecimento do mundo e deles mesmos. Oxalá que o Senhor nos dê sabedoria, para que esse cântico profético de Moshe possa se cumprir da forma positiva na nossa vida. E nós sejamos auxiliados
para podermos compreender como abordar os nossos irmãos e fazer de tudo para estar com eles. Porque lá na eternidade, com certeza nós estaremos juntos. Então que comece aqui esse projeto de união, para que o Cântico de Moshe possa fazer com que nós possamos nos unir aos nossos irmãos judeus e através disso formarmos uma grande família, uma família poderosa, que vai levar Yeshua para os 4 cantos da terra, para que as pessoas possam buscar a Ele e aguardar o momento da vinda dele. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá, Beshem Yeshua Mashiach, Amen, Amen.